Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir falando sobre Boku no Hero Academia, My Hero Academia aqui no canal. Dessa vez, a gente vai falar um pouco sobre Midori e seus companheiros e o time skip que deve estar pra rolar a qualquer momento, onde ele e seus amigos devem retornar mais poderosos e, claro, com mais domínio sobre seus poderes, sobre suas individualidades. Afinal, os inimigos estão ficando cada vez mais poderosos a partir de agora. E o grande combate tá pra rolar e eles precisam voltar mais fortes pra enfrentar o inimigo que está pra nascer. E eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e, é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida, se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente sabe, o Midoriya sempre desejou se tornar um herói. O garoto que nasceu sem individualidade nenhuma não queria apenas ser um herói, ele queria ser o maior herói de todos os tempos. Isso porque a sua maior motivação, o herói que o fazia sorrir sempre, era o maior herói, afinal ele era o símbolo da paz. O All Might se tornou o herói número 1, o maior dos heróis, só que ao mesmo tempo, ele nem precisava desse título, afinal ele já tinha algo muito maior. Ele era o símbolo da esperança pra todo mundo, aquele que venceu o maior vilão de todos os tempos, o derrotou em batalha, e sempre mesmo estava sorrindo. Não importa a adversidade, não importa o nível do inimigo e o quão ferido ele estivesse, o All Might sempre estamparia um sorriso no seu rosto, porque ele queria acalmar todo mundo, ele queria mostrar que ia ficar tudo bem. E sim, conforme o tempo foi se passando, ele continuava concretizando as suas missões. O que a gente não sabia é que o All Might logo deixaria de ser um herói, o seu destino era cair, e até mesmo como a gente sabe, foi feita uma previsão de que ele perderia sua vida, então ele não seria o maior dos heróis por muito tempo. O All Might marcaria o mundo, marcaria todas as gerações, mas ele estava em busca de um sucessor, e aí a gente sabe, o caminho de Midori e o caminho de All Might se deram, eles estavam frente a frente, e ali o atual herói número 1 viu o futuro herói número 1, ele percebeu que Midori era muito parecido com ele, um garoto que nasceu também sem poder, os dois nasceram assim, e também ambos sonhavam em trazer a maior das conquistas ao mundo, a paz. E sim, All Might conseguiu trazer a paz pro Japão por muito tempo. Ele vencia qualquer vilão e todo mundo pensava duas vezes antes de se tornar um, porque sabia, se cruzasse o caminho do All Might ia ter um grande problema. E agora ele tinha encontrado alguém que pensava como ele, alguém que não se importava com nada além de salvar todo mundo. Midori não ligava nem mesmo pro fato dele não ter poder, se ele visse alguém em seu caminho precisando de ajuda, ele iria pra cima, sem ligar pras consequências em si mesmo. Ele queria salvar todo mundo e sempre sorrindo. Então All Might encontrou neste ponto o seu sucessor, aquele que podia não ser o herói número 1, mas ao mesmo tempo seria alguém que ele confiava que usaria o seu poder pra salvar todo mundo. Não importa o que acontecesse, não importa como acontecesse. O problema é que a gente sabe que o Midoriya veio realmente a se tornar o herói número 1, e pra ser o herói número 1, um grande inimigo teria que entrar na sua frente. A gente sabe que este título é passado pro herói mais poderoso, e tá, tudo bem, mas pro Midoriya a gente sabe que significa algo diferente. Ser o herói número 1 não significa fama ou poder, pra ele tinha um outro significado. Salvar muitas pessoas, salvar e proteger todo mundo, ser um símbolo de paz. E a gente tá vendo que quando no anime ele mencionou que era o maior dos heróis, era porque ele tinha enfrentado um grande adversário. E esse adversário deve ser alguém no mesmo nível do adversário do All Might, o All for One. Como a gente sabe, o All Might, também várias gerações de antecessores do poder que ele tinha, o One for All, sempre viveu enfrentando principalmente um único inimigo, aquele que poderia dominar o mundo, que já havia feito isso no passado, o All for One. Quando aquele cara descobriu sua individualidade, ele passou a usar aquilo pra dominar todo mundo. Algumas pessoas tinham medo do seu próprio poder, não gostavam da sua própria individualidade e sofriam por causa dela. Outros sofriam por não ter poder nenhum. O All for One, então, aos poucos manipulava todo mundo até que ele chegou ao topo. Todos queriam estar ao lado dele. Quem não queria, ele destruía ou dava uma segunda chance. Mostrava que quem não estivesse lutando com ele, não estaria lutando por mais ninguém. E então assim ele passou a dominar o mundo pouco a pouco, até que o One for All nasceu, até que o poder do seu irmão despertou graças a ele. Ele injetou individualidades no seu irmão, e essas individualidades despertaram a sua individualidade natural. Aquele garoto não tinha o poder de roubar a individualidade, mas ele podia as estocar e também, é claro, passar o seu poder, além de fazer um uso individual, que a gente ainda não sabia até pouco tempo. Acontece que, como a gente sabe, realmente foram brigas por gerações. Todos os usuários tinham que enfrentar o All for One, e todos os usuários em algum momento perdiam pra ele, perdiam sua vida e aí passavam seu poder no último momento. Até que chegou a Nana Shimura e o All Might, e também o desejo daqueles dois de vencer aquele cara. A Nana Shimura lutou com tudo, mas percebeu que não poderia o vencer, e então passou seus sonhos e desejos pro All Might. Um garoto que ainda estava estudando na UA, mas que ficou treinando muito pra um dia conseguir lutar contra aquele cara e o vencer. E aí ele conseguiu derrotar. Realmente parecia que seria a queda final daquele cara, mas como a gente sabe, o All for One conseguiu sobreviver e aos poucos ele foi bolando um novo plano. Ele ainda tinha pessoas ao seu lado e ele queria ter o seu retorno triunfal. O Doutor e Shigaraki Tomura, duas pessoas que estavam ao lado dele o tempo todo. E o plano do All for One nem era mesmo continuar como o maior vilão de todos os tempos, ele queria passar isso pro Shigaraki. E aí, depois de um certo tempo, a gente viu uma segunda batalha entre o All Might e o All for One. E mais uma vez a gente viu o All Might vencendo aquele cara depois de lutar uma das lutas mais difíceis de sua vida e de usar pela última vez o One for All, a última centelha de poder que ele
ainda possuía. O All Might deu de tudo pra novamente mostrar o seu sorriso ao mundo, e sim, ele conseguiu vencer aquele cara ali, mantendo ele preso agora. E dessa vez, quando a gente pensa que um inimigo à altura está surgindo pra Midoriya, não é o All For One que está escapando, mas o sucessor que ele sempre quis. Pois, como eu disse, ele queria que Shigaraki Tomura, que descendia de uma usuária do One For All, recebesse o mesmo poder que ele possuía, o All For One. Dessa vez completamente modificado e que o pudesse até mesmo superar, se tornasse o vilão que ocuparia o topo do mundo e que seria completamente invencível. E a gente viu que o Doutor realmente passou muitos anos lutando por isso, estudando por isso, pesquisando muito pra criar essa possibilidade. Fazer com que Shigaraki Tomura tivesse um poder que superasse o All For One. Ele tivesse o poder perfeito, aquele que passasse por cima de qualquer um e que fosse invencível. A gente viu que o Doutor iniciou o processo pra transformação de Shigaraki Tomura, um processo que realmente tirava a vida daquele cara pra o depois trazer de volta completamente diferente. Mas a gente também viu que os heróis chegaram ali completamente motivados pra derrubar aqueles caras. Eles queriam acabar completamente com os vilões e eles também sabiam que se Shigaraki acordasse, realmente poderia ser o fim, poderia ser um vilão que eles não pudessem derrotar. E eles impediram que o Doutor terminasse o experimento. Antes de chegar no 100%, o Shigaraki caiu. Mas pode ser que mesmo assim ele consiga acordar e depois o procedimento seja concluído. Então ele pode despertar a qualquer momento, estando com um poder talvez já compatível com o do All For One. E aí a única pessoa que poderia o impedir seria Midoriya. Afinal é o destino do One For All acabar com o All For One. E com o nascimento desse inimigo à altura, a gente tá vendo também a busca pelo poder de Midoriya. Ele ao lado do All Might e também do Bakugou, sim, estão pesquisando muito sobre o One For All, tentando entender quais eram os pensamentos e poderes dos antecessores, pra assim saber quais são os poderes que Midoriya deve conseguir possuir. Aquele garoto até o momento não consegue utilizar ainda 100% do poder do One For All, assim como o All Might utilizava, não conseguiu chegar naquele nível ainda, mas mesmo assim a gente já sabe que existe um poder maior ali dentro. O Midoriya não precisa necessariamente comprimir todas as individualidades em apenas uma só de força bruta, a gente sabe que ele já possui vários e vários poderes, e aí, nesse time skip ele possivelmente estaria treinando todos esses poderes, e quando retornasse teria controle de todos, ou pelo menos uma boa parte deles. Afinal, neste ponto, pra vencer o Shigaraki Tomura, que teria várias individualidades, e assim como o All For One conseguiria usar elas individualmente, o Midoriya não poderia mais depender de força bruta, ele precisaria também conseguir usar individualmente todas as individualidades que ele possui dentro de si. E possivelmente vai ser isso que ele vai fazer quando retornar mais velho. Quando estiver se tornando o herói número 1, ele possivelmente já vai ter todos esses poderes. E olha só, a gente já viu alguns dos poderes que estão escondidos dentro do One For All. O Midoriya, como a gente sabe, tem a Black Whip, seu chicote, que bem, ele já tá dominando pouco a pouco. A gente sabe que essa foi a primeira individualidade que se manifestou depois da de força bruta. Até aquele momento ele acreditava que só tinha um poder dentro de si, que o One For All comprimia e unia todos os poderes. E aí, quando essa individualidade apareceu e que ele conseguiu falar com o seu antecessor, ele descobriu que tinha várias individualidades dentro de si, ainda tinham 5, e ele precisava lutar muito, treinar muito pra conseguir pouco a pouco dominar todas elas. Primeiro então foi o chicote. Ele pouco a pouco passou a treinar, inclusive com o próprio Endeavor, pra assim chegar a um certo momento que ele conseguisse utilizar essa individualidade. Midoriya então se esforça muito, mas até o momento ele não tá utilizando ela no 100% ainda. Mesmo assim ele tá muito melhor do que antes. Ele consegue puxar objetos e pessoas, também consegue se locomover muito rapidamente utilizando os chicotes, tipo o Homem-Aranha. Ele ainda é capaz de levantar coisas que são muito maiores do que o seu peso, e mesmo assim, aquele não deve ser nem 50% do que essa individualidade permite que ele faça. Então ele vai ter que treinar muito, e agora ele já descobriu mais um poder, o Flutuar, a habilidade que pertencia a Nana Shimura. Midoriya agora já tem ao seu lado a individualidade que pertencia à antiga mestra do seu mestre. E aí ele vai ter que precisar treinar muito pra conseguir usar esse poder, porque até o momento ele ainda não consegue. Mas sabendo qual é a individualidade que Nana Shimura era capaz de voar utilizando este poder, ele realmente deve ter uma facilidade maior pra conseguir utilizar. Ele só tem que descobrir agora quais serão os seus modos pra ativar a individualidade que tá adormecida dentro do One For All. O Midoriya, como eu disse, não pode mais depender simplesmente da força comprimida, mas ele também não pode deixar ela de lado. A gente viu a luta do All Might contra o All For One, e aquele cara ele voava, assim como a habilidade de flutuar, ele também conseguia fazer união de várias individualidades pra assim fortalecer a sua própria, e o Midoriya deve fazer algo assim, ele precisa utilizar todas as suas 6 individualidades de uma vez só, e também sem deixar ao lado o fato dele conseguir comprimir todas elas pra dar um grande socão. O garoto então deve se esforçar, treinar muito pra mudar rapidamente de individualidade, fazer tudo isso facilmente. E é isso que a gente acredita que vai ser o necessário pra que ele vença Shigaraki Tomura. A gente tem certeza que o Shigaraki vai estar muito poderoso sim. Então agora o garoto vai precisar de muito poder, e eu acredito que uma das 4 individualidades que a gente não conhece, possivelmente vai ter uma delas que vai ser de fortificação ou recuperação. Um poder pra que Midoriya seja capaz de se curar sempre que ele se ferir. Isso é claro cumprindo algumas condições, porque senão ele seria apelão demais, mas eu acho que sim. Esse deve ser um dos poderes mais importantes pro garoto, e assim, com todas essas uniões de poderes, ele deve ser capaz de enfrentar de igual pra igual o All For One perfeito. Afinal, neste ponto, ele seria o usuário do One For All perfeito também. Assim, depois do time skip, a gente provavelmente vai ver a batalha do século, a batalha que vai transformar Midoriya no maior herói de todos os tempos e no novo símbolo da paz. O Shigaraki Tomura, que neste ponto estaria trazendo terror ao mundo, seria vencido pelo garoto que sucedia o One For All. Mas aí, eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês acham que o time skip vai acontecer assim e por esses motivos. Eu conto muito com seu like, compartilhamento e comentário também. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido
assistido até aqui, ó. Espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!